Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho e Poesia de hoje, momento em que refletimos acerca de um versículo do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, no tempo de um cafezinho. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11: quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Belíssimo ensinamento trazido pelo apóstolo incansável do Cristo nessa passagem que está inserida em um capítulo que é considerado um verdadeiro hino à caridade. Vamos lembrar um trechinho desse capítulo? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Maravilhoso, né? E assim, versículo a versículo, Paulo discorre com toda a sua alma acerca dessa virtude sublime que aproxima as criaturas de Deus e também umas das outras. E quando, no versículo 11 desse belíssimo capítulo, o apóstolo querido nos diz: depois que me tornei homem, podemos associar essa expressão com a chegada da idade adulta. E será que a chegada da idade adulta é capaz de trazer a maturidade espiritual? Sim ou não? Quantas vezes nós encontramos adultos que se comportam como verdadeiras crianças birrentas por não terem alcançado seus objetivos nem realizado seus desejos? Ao passo que encontramos determinados jovens que guardam uma postura madura diante dos desafios da vida. Concluímos assim que o passar dos anos, por si só, não é capaz de trazer a maturidade, vez que se trata de um atributo do espírito, adquirido através da vontade firme, fazendo desaparecer o que é próprio da criança, como narrado nessa passagem. E a vontade firme, empenhada na conquista dessa virtude sublime, podemos acrescentar o esforço pessoal e a perseverança. Mas, afinal, o que vem a ser maturidade espiritual? Dentre as muitas definições possíveis, para mim, a ideia de maturidade está representada em uma cena da parábola do filho pródigo, o caminho de volta aos braços do pai, percorrido pelo filho mais novo, depois de cair em si. Ou seja, depois de reconhecer a amorosidade, a generosidade do pai para com todos, inclusive para com os empregados. E também depois de reconhecer os próprios erros e os próprios equívocos. Caminho percorrido depois de arrepender-se, ou seja, depois de mudar o seu pensamento. E mais do que o pensamento, depois de mudar a direção da sua vida, porque em seguida ele se levanta. E o levantar-se significa ascender, significa buscar algo que está além da materialidade, significa buscar a sua essência, buscar a espiritualidade. E depois de tudo isso, ele decide-se caminhar rumo ao Pai, porque ele poderia ter reconhecido os próprios erros e também a generosidade do Pai, ele poderia até ter se arrependido, mas o seu orgulho poderia, não tendo deixado, levantar-se e caminhar rumo ao Pai amoroso. Então, esse
caminho percorrido pelo filho mais novo, depois desses 4 passos que o precedem, representam não o ponto de chegada, quer dizer: "Ah, depois que ele fez isso, já poderia ser considerado uma criatura madura espiritualmente". Não, esse processo, esses passos pelos quais ele passou, representa o ponto de partida, quer dizer, naquele momento teve início o processo espiritual daquele filho, pois a maturidade não é adquirida em uma única existência, mas nas inúmeras experiências evolutivas pelas quais vivenciamos. A maturidade espiritual reflete o alinhamento da criatura com o Criador, através da sintonia de pensamentos, sentimentos e atitudes com os propósitos divinos. E essa conexão com o Pai, com o Senhor da vida, com o autor da vida, não se dá apenas quando a criatura faz preces. Não, essa conexão, ela se mantém constante nas diversas atividades em que a pessoa que traz essa característica trabalha, estuda, cuida das tarefas da casa, porque o amor a Deus lhe promove essa valorosa sintonia. Assim, quanto maior a qualidade da conexão com Deus, maior será a maturidade espiritual de uma pessoa, conferindo o discernimento que permite enxergar o que realmente é prioridade em nossas vidas, o que é principal, o que vem primeiro e o que é acessório, transitório e passageiro. Assim, a pessoa madura espiritualmente não dá tanta importância para as pequenas asperezas do caminho, porque o seu olhar está voltado para o alto, para o que realmente importa, que é a sua elevação moral, que é a sua purificação espiritual, colocando-se a serviço da providência divina para auxiliar as criaturas. E nesse processo, sim, a pessoa que encontra-se nele traz as suas tristezas, traz as suas fraquezas e fragilidades, mas tudo isso tem um efeito sobre ela que passa num tempo breve, porque logo ela recobra as suas forças, recobra a sua consciência de que é preciso prosseguir sempre, porque nada escapa ao olhar justo e atento de Deus. As pessoas dotadas de maturidade espiritual, que estão nesse processo de conquista para o seu espírito, são movidas por valores sublimes e divinos. E assim, com base neles, fazem suas escolhas, trilham seus caminhos e desenvolvem virtudes que as aproximam cada vez mais dos braços do Pai. Ah, como é bom poder contar com a generosidade do olhar da criatura amável e consciente da verdade sublime e transcendente, que aponta um caminho, uma saída para os múltiplos desafios da vida, que compreende e esclarece a questão, dissipando a dúvida, afastando a ilusão, que não maldiz, nem julga ou lança espinhos, porque já viveu os tortuosos caminhos da precipitação, dor e sofrimento até ser tomada de arrependimento, que guarda em cada ação a humildade, carregando a bandeira da serenidade, sem causar tumulto ou desentendimento nos fluxos das vidas em andamento. Enfim, essas são algumas qualidades da pessoa que vivencia a maturidade, seja no instante rotineiro ou crucial, a refletir o amor do Pai Celestial. Queridos amigos, pensemos nisso. Pensemos em como estamos caminhando rumo à nossa maturidade espiritual.
E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os amigos e ajude a divulgar a mensagem da boa nova. Até o próximo encontro.